Desde 1942, não há registro de caso de febre amarela urbana no Brasil. Mas a doença já provocou a morte de pelo menos 70 pessoas em Minas Gerais, no Espírito Santo e em São Paulo. Além disso, há suspeita de que mais de 1.000 pessoas possam estar infectadas. Nós vamos conversar sobre a febre amarela com o professor Pedro Luiz Tawil, epidemiologista do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília. Olá, professor, bem-vindo. Muito obrigado. E eu começo então perguntando ao senhor qual é a diferença da febre amarela urbana e silvestre? A doença é a mesma, a diferença é na transmissão da doença. Ambas são produzidas pelo mesmo vírus e mantêm os mesmos sintomas, a mesma fisiopatogenia e os mesmos prognósticos. Então, qual é a diferença? Então, a febre, o ciclo, a doença tem dois ciclos, um ciclo silvestre e um ciclo urbano. O ciclo silvestre, ele participam desse ciclo mosquitos silvestres do gênero Haemococcus, não Demagogos, Haemococcus e Sabetes. E o hospedeiro do ciclo silvestre principal são macacos, primatas não humanos, principalmente. Enquanto que no ciclo urbano, a doença é transmitida pelo já conhecido Aedes aegypti e os hospedeiros são os seres humanos. Então, a doença vai do mosquito para o ser humano, e onde ele se infecta e aonde ele transmite a doença. Essa é a diferença. Então, nesse surto que está acontecendo hoje, atualmente, aqui no Brasil, não tem ainda, não foi localizado, né, a doença não foi localizada no Aedes aegypti, ainda é silvestre. Sim, as pessoas que se infectaram, elas se infectaram em áreas onde está havendo mortes de macacos, isto mostrando que o ciclo é silvestre, e não há, as pesquisas até o momento não mostraram Aedes aegypti infectado. Nós tivemos, o ano passado, em Angola, na África, uma epidemia, em Angola e no Congo, uma epidemia de febre amarela transmitida por Aedes aegypti. Porém, lá, os índices de infestação predial, isto é, a densidade de mosquito de Aedes aegypti era muito grande, chega em torno de 40% de índice de infestação predial, isto é, de cada 100 prédios, 40 tinham focos. Aqui no Brasil, nós não temos esses índices, são bem mais baixos. Quer dizer, a gente luta para manter em torno de 1%, mas às vezes tem 2, 3, até 5, 6, 8, mas não 40%. Mas mesmo assim, basta um, né? Se um picar uma pessoa, uma dessas que está aí é que está. Quer dizer, nós temos o risco dela se urbanizar. Na medida em que pessoas com a doença, no período de transmissibilidade, eles vindo para áreas urbanas, onde tem o Aedes aegypti, pode haver infecção. Mas a gente sabe que o período de transmissibilidade na febre amarela é bem mais curto que no dengue. Por exemplo, o dengue é urbano, transmitido pelo Aedes aegypti, mas o período de transmissibilidade é o dobro do da febre amarela. Então, eu preciso de muito menos mosquito Aedes aegypti para transmitir dengue do que para transmitir febre amarela. Então, uma das razões que a dificuldade de urbanizar é porque eu preciso altas densidades de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. Então, a princípio, a probabilidade não é muito grande. Existe o risco. A gente sempre teme esse risco, mas os cuidados que devem ser tomados com os pacientes que vêm para as áreas urbanas com a doença no período de transmissibilidade. Eles têm que ficar isolados, tem que se usar medidas protetoras para que os mosquitos não os piquem, né? Mas existe o risco, é baixo. E anteriormente, já houve epidemia aqui no Brasil urbana? Sim, olha, já, e nós tivemos, até 1942, como a senhora falou, nós tínhamos epidemias de febre amarela urbana. Não se conhecia o ciclo silvestre da febre amarela, que foi descrito em 1937 só, lá no Espírito Santo, por coincidência.
no Vale do Rio Doce, nós tínhamos a transmissão, foi detectado casos de febre amarela sem a Aedes aegypti. Então, o que era? Aí foi se verificar e havia mosquitos silvestres infectados. Que até então achava-se que só o Aedes aegypti. Aedes aegypti que era o vetor. Entendi. Mas nessa época, quando havia, como que foi controlada? Controle do mosquito. Né? Agora, desde os surtos de febre amarela antes da vacina, que foi a vacina de 37, antes da vacina, uma das glórias que nós temos na saúde pública brasileira, de Oswaldo Cruz, é a interrupção de epidemias no Rio de Janeiro. A maior epidemia no mundo em grandes cidades foi em 1928 no Rio de Janeiro. A maior do mundo. A maior que se tem conhecimento. Agora, antes disso, Oswaldo Cruz, no início do século XX, ele conseguiu controlar com os famosos mata-mosquitos. Então, era o combate ao mosquito, que foi com quem se conseguiu controlar as epidemias de febre amarela que existiam nas cidades, principalmente Rio de Janeiro. E chegou-se, inclusive, a erradicar o mosquito, o Aedes aegypti? Sim. Olha, no Brasil e em 17 países das Américas, o mosquito foi eliminado na década de 50 para 60. Porém, a partir de alguns países que não conseguiram eliminá-lo, como o próprio Estados Unidos, México, Panamá, México, Estados Unidos e alguns outros países, Venezuela, que não tinham eliminado o mosquito, a partir daí ele reinfestou novamente esses 17 países que tinham conseguido eliminá-lo. Voltou de novo. Voltou. E hoje, todos os estados, todos os países das Américas, inclusive o Chile, que demorou mais, e o Canadá, já registraram a presença desse mosquito. E é viável pensar em eliminar um mosquito novamente? Quer dizer, nós estamos testando, quer dizer, com os métodos disponíveis atualmente, fica muito difícil, porque as cidades cresceram muito, são muito mais complexas. Não se entra numa casa das pessoas com a facilidade que se entrava antigamente. O problema de segurança, problema de abastecimento irregular de água, o fluxo rural urbano intenso, que faz com que muitas pessoas que vêm residir em área urbana não encontrem condições satisfatórias de saneamento básico, principalmente abastecimento regular de água e coleta de resíduos e condições de habitação. Segundo o IBGE, cerca de 20% da população que vive em áreas de médias e grandes cidades estão morando em favelas, em invasões, em mocambos, em cortiços, e são condições que favorecem a proliferação do mosquito. E o próprio mosquito, o Aedes aegypti, ele vem se adaptando também, né? Pelo Sim. que eu tenho visto. Ele está mais resistente, a água mais suja, ele se adapta a condições desfavoráveis. A gente achava que no Distrito Federal ele não viria porque nós estamos numa altitude acima de 900 metros. Mas hoje ele já é encontrado até em altitude de 3.000 metros, não em densidades elevadas, mas já é encontrado na Colômbia nessas altitudes, por exemplo. Então, ele se adaptou a isso. Né? Como a senhora falou, também o criadouro preferencial são coleções de águas limpas, mas já foi encontrado em águas poluídas também. Então, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. E se tem dificuldades de se controlar, não é? Terrenos baldios, borracharias, cemitérios. Hoje, nos cemitérios, a gente não usa mais o vaso com água. Já se usa vaso com terra, com areia. Mas cemitérios, depósitos de ferro velho, depósito dos Detran, que nós temos aqui em Brasília, a gente encontra a Aedes aegypti nos locais onde se acumula água, porque é muito grande esses locais atualmente nas grandes cidades. Né? Então, tudo indica que esse caminho de combater a febre amarela eliminando o mosquito não vai dar certo. Sim, nós estamos trabalhando com
participação da população, com medidas de redução de criadouros do mosquito, e tem técnicas novas que estão sendo testadas. Uma delas, eu vou falar as 3 técnicas. Uma já está sendo praticada em Piracicaba, São Paulo, que é o uso de mosquitos transgênicos. Os machos transgênicos, fecundando as fêmeas silvestres, a prole não se desenvolve, então vai havendo uma supressão. Outra medida que está sendo usada na ilha de Fernando de Noronha, umas ilhas lá, é o mosquito Aedes aegypti irradiados. Então, os machos, quando copulam com as fêmeas, são inférteis, tornam os machos inférteis. Então, com isso também vai havendo uma supressão. Mas existe uma técnica que a Fundação Oswaldo Cruz está testando no Rio de Janeiro, que é uma técnica muito boa, de origem australiana, o Dr. Scott O'Neill, e essa técnica, ela usa mosquitos Aedes aegypti infectados com uma bactéria chamada Wolbachia, que faz o quê? O mosquito se infecta com vírus dengue, com vírus zika, com vírus febre amarela, com vírus chikungunya, porém não consegue virar infectante. O vírus não se desenvolve no mosquito. E com isso a gente pode conviver com o mosquito sem que ele transmita essas doenças virais. Isso é uma nova técnica que está sendo testado no Rio de Janeiro pela própria Fundação Oswaldo Cruz. Agora, o que eu quero dizer, o que nós estamos conversando, não é o que está acontecendo nessa epidemia em Minas Gerais. Em Minas Gerais, a transmissão, até o momento, foi constatada que ocorre por meio de mosquitos silvestres. É outra categoria. Que não são elimináveis. Não são elimináveis os silvestres. Até porque eles fazem parte, né, do sistema. Ninguém vai acabar com as florestas. O criadouro preferencial do hemagogos e do sabetes são ocos de árvores e axilas de plantas que acumulam água. Aquelas axilas das plantas que acumulam água e ocos de árvore que acumulam água, ali são os criadouros, né? E ninguém vai destruir esses criadouros, não tem condições, não é? E por que será que surgiu esse surto? Assim, Bem, era previsível? Olha, é previsível. O Brasil tem a maior área endêmica de febre amarela silvestre do mundo, maior que a área da Bacia do Congo. Agora, o que acontece? O mosquito, o vírus da febre amarela circula na natureza, em áreas de matas, entre primatas não humanos, alguns marsupiais e alguns roedores. Agora, e também com o mosquito. A mosquita, quando passa para a sua prole, na chamada transmissão transovariana, ele passa para a sua prole o vírus da febre amarela. Então com isso, ele fica circulando permanentemente entre os mosquitos e quando acumula susceptíveis, quer dizer, quando tem uma epidemia que mata, uma epizootia, que mata muitos macacos, os que não morrem são resistentes. Os que não morrem tiveram a doença e ficaram imunes. Até que se acumule macacos em número suficiente para haver novamente nova enzootia, é preciso que haja um tempo. E ele fica onde o mosquito nesse tempo? Fica nos mosquitos. Fica no próprio mosquito. Então, transmitindo entre eles. Né? Ele não precisa picar Não há necessidade, que essa infectado. Transmissão transovariana é uma transmissão, é um meio de sobrevivência do vírus em condições adversas. Agora, e está circulando na internet, nas redes sociais, uma mensagem dizendo fazendo uma relação com o acidente de Mariana, que teriam morrido muitos macacos, os predadores naturais dos mosquitos. Mas o macaco não é predador do mosquito. Não, predador do... Peixe não é predador desse mosquito. Então não faz essa Eles não se criam em coleções de água. Eu já ouvi essa teoria, mas eu não posso afastá-la. Não tenho elementos suficientes ainda para afastá-la. Mas também não tenho elementos para comprová-la. Quer dizer, o mais provável, esse grande número de casos, como a gente não tem há muito tempo, é devido a uma baixa cobertura vacinal. Hoje, o programa, o controle da febre amarela
é baseado na vacinação. A vacinação é executada hoje, dentro do Sistema Único de Saúde, pelos municípios. O município trabalha bem, o município trabalha mal. Não há uma uniformidade nisso. Então, alguns municípios que estão tendo transmissão nesse momento, eles estão com baixa cobertura vacinal da população mais vulnerável, que é aquela que frequenta a área rural, que são trabalhadores rurais, né? Ou pessoas que entram na mata por razões de lazer ou por razões de trabalho. Então, essa população é prioritária e é essa população que hoje o governo, tanto estadual como municipal, federal, estão investindo na intensificação da cobertura vacinal. Para essas pessoas que estão mais expostas a pegar a doença silvestre, que é a grande preocupação, né? E será que as pessoas não estavam se vacinando justamente como não havia há muito tempo, estavam se sentindo seguras? A vacinação de adulto é difícil. Haja vista HPV, que a gente não consegue vacinar as adolescentes. A gente não consegue vacinar bem, a cobertura das vacinais boas com hepatite B, porque é adolescente que a gente vacina, grupo até adultos jovens. Então, a população mais fácil de vacinar, mais acessível, são as crianças. O Brasil tem a vacina contra a febre amarela, ela está no calendário vacinal infantil de todos os estados considerados áreas com recomendação de vacina. Escapa o Nordeste, e essa região lá do litoral, que vem do Ceará até o Rio de Janeiro, essa região não tem recomendação de vacina. Então, nessa região, as crianças não... Então, a vacina contra a febre amarela ainda não está no calendário vacinal. Não tem, nem no Rio de Janeiro, onde já houve surtos historicamente. Não, mas foi de febre amarela urbana, não foi silvestre. Foi já em 1928. Aí isso não conta. Não tem essa... Mas a vacina é a mesma? A vacina é a mesma, a vacina é a mesma. E a vacina tem contraindicações. Então, é importante que na época de pânico, todo mundo vacinar, tomar cuidado porque há contraindicações da vacina que quando se faz em tempo de paz, a gente respeita. Às vezes, quando se faz em época de pânico, não se respeita. Nós já vimos pessoas entraram na fila, se vacinaram e falaram, não, mas eu quero tomar outra para ficar mais... Voltou para a fila e para tomar outra. Nós já tivemos isso. Isso não pode ser feito de jeito nenhum. Não se deve fazer, não tem razão e pode ter problema. Mas, por exemplo, as contraindicações principais. Alergia a proteínas do ovo. Então, quem tem alergia a proteínas do ovo tem que tomar cuidado. Pode ser vacinado em condições necessárias, mas com determinados cuidados. E existe alguma vacina diferente, específica para quem não existe. tem? Não está se buscando, mas ainda não existe. Segundo, pessoas com doenças imunodepressivas. Por exemplo, HIV/AIDS. Só se pode vacinar a pessoa com HIV/AIDS quando tem um nível chamado CD4, que é de leucócitos, acima de um determinado nível. Pessoas que estão tomando cortisona em altas doses. Pessoas que estão fazendo quimioterapia para câncer ou radioterapia para câncer, onde tem o sistema imune deprimido. Essas pessoas, elas precisam, se for necessária a vacinação, se elas tiverem risco de adquirir a doença, é preciso que elas sejam acompanhadas com orientação médica. E aí o risco, então, da vacina é só para essas pessoas, nessas condições? Olha, é verdade. Agora, nós tivemos... Essa vacina é bastante protetora e bastante segura. Mas nós tivemos, há uns 10, 15 anos atrás, alguns acidentes graves, chamados acidentes viscerotrópicos. É uma reprodução da doença pelo vírus vacinal nas pessoas que se vacinam. Então, nós tivemos. Então, a vacina não é totalmente inócua. Então, é preciso que haja respeitar as contraindicações. Porque a vacina da febre amarela, ela é feita com o vírus... Atenuado, vírus vivo atenuado. Vivo, né? Então, gestantes, não é recomendado que se tome vacina, a não ser que o risco de ter a febre amarela seja maior, né, de adquirir a doença. Então, outra coisa, mães que estejam amamentando as crianças.
Não se deve, porque ela pode passar pelo leite também. Bom, então tem que ser respeitadas as contraindicações, que nessa época de pânico que fica, todo mundo quer ser vacinado, aí às vezes não são respeitados e pode acontecer alguns acidentes. E a vacina, antigamente se vacinava a cada 10 anos, eu já vi que já tem a Organização Mundial de Saúde diz até que basta uma vacina? Nós estamos num processo de mudança da vacina. Para a senhora ter uma ideia, essa vacina ela não é produzida para todas as necessidades que o mundo tem. No caso particular de Angola, não havia vacina no mundo para vacinar Luanda. Então, o que a Organização Mundial da Saúde fez? Baseado em alguns trabalhos feitos na Suíça, nos Estados Unidos, eles verificaram que poderia dar, em vez de dar 0,5 ml, que é a quantidade que se dá na vacina tradicional, meio ml, 0,5 ml, se deu 0,1 ml, multiplicando por 5 para poder proteger a população. Eu temi isso quando eu soube. Mas, graças a Deus, foi um instrumento muito bom para interromper a epidemia de Angola. Funcionou. Agora, quanto tempo essa vacina vai proteger com 0,1 ml? Ninguém sabe. Ninguém sabe ainda. Pode ser que reduza. E o Brasil adotou uma política diferente. Porque o Brasil, para uma pessoa... Qual é o esquema vacinal? A criança, quando é criança? A criança se vacina com 9 meses e com 4 anos de idade tem um reforço. E fica vacinada. Os adultos que tomam depois de 5 anos, tomam uma dose e o Brasil recomenda uma segunda dose depois de 10 anos. E se considera a pessoa vacinada, protegida para o resto da vida. Essa é uma mudança recente no esquema vacinal da OMS, da Organização Pan-Americana da Saúde e do Brasil. Mas só para confirmar, então quando a criança toma a primeira dose, bebê não precisa esperar os 10 anos? 9 meses, né? Sim. 9 meses é a primeira dose, não se deve tomar antes, só se tiver epidemias. No caso de epidemia, sim. Pode tomar a partir do 6º mês, mas a gente procura vacinar no 9º mês, porque a proteção é maior. E aí, quando é nesse 9º mês, não precisa esperar os 10 anos? Não, repete com 4 anos. E por que essa diferença? Quando é maior, espera 10 anos? Porque a criança responde menos, o sistema imune da criança responde menos do que o sistema do adulto. Então, eu preciso, num período menor de tempo, se verificou que depois de um certo tempo, as crianças, uma boa parte das crianças não tinham nível de anticorpos protetores. Então, se faz o repique da vacina, a segunda dose, com 4 anos. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Se você quiser fazer uma sugestão para o Cidadania, manda para a gente. Você pode ligar gratuitamente para o número 0800 61 22 11 ou mande uma mensagem para o WhatsApp no número 999 661616. Se você quiser rever este ou outros programas, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/tv. Obrigada pela audiência e até a próxima.